Bom dia, boa tarde, com Deus tudo posso. Estava meditando aqui na palavra reconciliação e perdão. Muitas das vezes é muito difícil, né? Liberarmos perdão, nos reconciliar com alguém. Tem até um louvor que eu amo muito, que é a força do perdão. Todo mundo sabe que eu admiro muito o Sérgio Lopes, né? É dele esse louvor, que inicia dizendo: perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Ai, é difícil revelar o coração, né, meu irmão? Minha irmã, meditei hoje na palavra do Esaú e do Jacó, né? Aquela contenda deles já era desde o ventre, né? Que começa lá em Gênesis 25, 24, quando eles nasceram. E a partir daí, o Esaú vendeu a primogenitura dele pro Jacó, e já começou tudo errado, né? E depois o Jacó, com a ajuda da mãe, passou a... usou máscara, né? Usou maquiagem, vamos dizer assim, vamos colocar com essas palavras simples, para se passar por Esaú, e foi abençoado lá, né? Pelo pai, que já estava perto de falecer, né? Com os olhos escuros, não enxergava mais. E quando o Esaú chegou, ele não pôde mais ser abençoado, porque o outro já tinha sido abençoado, né? E eu não vou ler todos esses versículos que se torna uma coisa, mas em Gênesis 27, 35 fala como que foi, né? E também depois nós fomos... e esse ódio permaneceu, né? Quando houve essa ruptura, vamos dizer assim, né? Do laço de irmãos, o Esaú chorou, porque não podia mais ter a benção dele, não voltou a benção, e colocou no coração, odiou e colocou que quando o pai viesse a falecer, ele ia matar o Jacó. Cada um foi para o seu lado, fez sua vida, um foi para um lado, outro foi para outro, fez sua vida, com aquela mágoa no coração, com tudo aquilo, né? Mas o Jacó se deu bem, passou a fazer a coisa certa, se tornou grande, o Esaú também, só que no coração existia a dor, a mágoa, a saudade, o sentimento que precisava ser liberado, que era o perdão e a reconciliação. E nós vamos ver, eu meditei nessa palavra hoje, no capítulo 30, vamos no 32:1, que ele já está bem, e ele quer se reconciliar com o irmão dele, e ele mandou mensageiro para falar com o irmão, e também ele mandou os mensageiros, já mandou para sondar, né, como seria esse encontro, né, para sondar como seria esse encontro, muito difícil, né, e gente, mas ele não foi de qualquer maneira, não, ele fez voto a Deus, ele obedeceu a voz de Deus, que falou para ele voltar para a parentela dele. E nesse capítulo aqui, no 32, Jacó envia mensagem a Esaú, mensageiro a Esaú. Versículo 1 que diz que Jacó enviou Jacó mensageiro diante de sua face, Esaú, seu irmão, à terra de Seir, e ordenou dizendo: assim direis o meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive até agora. Só que os mensageiros no versículo 6 voltaram e falaram, olha só, tornaram a Jacó, os mensageiros, dizendo: fomos a teu irmão, e também ele vem a encontrar com 400 homens. Foi aí que o Jacó temeu muito, porque ele estava muito preparado e também vinha ao encontro dele. Ele temeu e ele falou com Deus. No versículo 9, disse o Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor, que me disseste: torna a tua terra, a tua parentela, e far-te-ei bem. Quem mandou ele voltar não foi o homem, foi Deus, né? E ele, quando soube que aquele irmão estava voltando, estava vindo a ele 400 homens preparados,
ele temeu e ele se colocou como o pequeno, coisa que muitas das vezes nós não conseguimos nos colocar abaixo, né? Nós queremos sempre estar por cima. Ele se colocou, olha, no versículo 10, menor sou eu que todas as beneficências, que toda a fidelidade que tivesse com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Ele estava bem, só que ele reconheceu o tamanho que ele era e o tanto que Deus dava a ele. Muitas das vezes não reconhecemos o tanto que Deus está nos dando, né? E nós nos colocamos como eu faço bem, eu sou o melhor, quando na verdade somos pequeno bichinho de Jacó na realidade, né? Então foi aí que ele temeu, falou com Deus. No versículo 11 ele pediu para livrar ele. Olha lá, vamos no 11. E no 11 ele falou, livra-me, peço-te da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo para que porventura não venha e me fira, eu com a mãe dos meus filhos. Ele temeu por ele, pela família que ele havia formado, tinha filhos, tinha esposa, tinha tudo ali. Ele pediu a Deus ajuda, que nós possamos pedir a Deus que nos livre, né, do inimigo, né, que nos guie com a mão forte dele, que possamos obedecer aquilo que Deus direciona a cada dia. Então ele falou para livrar. Vamos pular para o capítulo 33, como foi o encontro? Olha o encontro deles, né? O encontro de Saul e Jacó. Ele levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, 400 homens com ele, então repartiu a Léia, a Raquel, as 2 servas. Versículo 12, e pôs a serva e seus filhos na frente, Léia seus filhos atrás, porém a Raquel e José para trás, e no 13 ele mesmo passou adiante deles e inclinou a terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Ele organizou a família, protegeu um aqui, outro ali, se colocou na frente uma barreira. Ele seria o primeiro a ser atingido. Atitude louvável de um pai, de um protetor, daquele que tem que estar na frente para proteger a família, para levar, né? Vou proteger minha esposa, vou proteger, eu sou aquele que tem que ir, é um acerto meu com meu irmão. O que vier a me acontecer não importa, eu vou até ele e vou me inclinar. Por sua vez, o outro também tinha uma necessidade de perdoar, de ser perdoado. E olha aqui, no 4. Então Esaú correu ao encontro e abraçou, lançou sobre seu pescoço, beijou e choraram. Reconciliação, perdão. O Esaú não aguentou. O Esaú veio ao encontro dele. Quando ele se inclinou aquelas vezes, o outro esperava tudo. Ele esperava, eu posso ser atingido, mas eu vou perdoar e eu vou pedir perdão. E o outro, por sua vez, não aguentou. Viu aquele ato, correu, pulou no pescoço do irmão, abraçou e chorou. Ali naquele choro, liberaram perdão, liberaram tudo, reconciliação. O outro viu a família, perguntou quem são, no versículo 5. Quem são? Viu os meninos, as meninas, quem são esses contigo? E ele disse, os filhos que Deus graciosamente me tem dado. Deus havia dado para Jacó filhos, filhas, família, tudo. Deus tinha dado, é Deus que dá. E houve a reconciliação, e quando ele viu tudo que o irmão preparou para ele, bens materiais, né? Bens materiais, casa não, jumentos, ouro, tudo, ele não precisava. E ele citou aqui, versículo 8, ele disse a Esaú, de que te serve todo esse bando que tenho encontrado? E ele disse, para achar graça aos teus olhos do meu senhor. Mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Versículo 9 que nós lemos. 10, então disse Jacó, não, se agora tem achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se visse o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Olha como era aquela falta de perdão, aqueles anos todos. Aquele presente, toda aquela riqueza, para ele não era nada. O que era presente para ele, o que era maior, era
ver o rosto do irmão, perdoar e ser perdoado. Meu irmão e minha irmã, o maior presente é estar bem com o nosso familiar, é poder abraçar, é poder visitar, é poder estar junto. Lógico que nós temos que ter condições financeiras, mas isso Deus dá. Isso Deus dá. Guardar mágoa, lesar outra pessoa, não nos dá bênção. Pelo contrário. Então esse foi um momento maravilhoso. E o Esaú no 9 falou, mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti os teus bens. E o Jacó, né, no 10 falou, não, se agora tem achado graça aos teus olhos, peço que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Aí pediu, insistiu ali no 11, vocês continuam lendo, e ele ficou com um presente, e com um presente maior que foi o reencontro, o perdão. Que Deus abençoe nessa manhã, nessa tarde, com Deus tudo posso. Um abraço.